Bom dia, povo de Axé, tudo bem? Eu sou o Babá Anderson de Logunedé. Em nome do projeto Uni Axé, perante ao Ile Axé ao Mio Logunedé, eu vim aqui passar uma mensagem de conscientização ao povo do santo. Eu vim falar brevemente com vocês, um pouco aqui, discutir sobre política e povo do santo. Quais são as relações subjacentes e explícitas? É algo que eu acredito que muita gente do santo não tem entendido. Exatamente, eu tenho tirado essa conclusão mediante algumas atitudes, posicionamentos políticos de indivíduos que se autodenominam e alguns que infelizmente compõem nosso corpo religioso, defasando esse mesmo corpo pelo seu direcionamento não só político, mas por atitudes também que vai de contra as suas próprias crenças. Primeiro, devemos começar entendendo o que é política. Política significa relações de poder. Logo, em todas as esferas em que existam as relações pessoais, é uma esfera política. O núcleo familiar é uma esfera política, porque aqui impera uma relação de poder, de mãe para filho, de pai para filho, de vó para neto, e assim sucessivamente. Na esfera escolar não é diferente. O professor é quem tem o comando na sala de aula. Ao menos na teoria seria dessa forma. A política se estende também nas relações pessoais de caráter íntimo. Em uma relação a dois, por exemplo, é uma relação de poder. É uma troca de interesses, em que um tenta ganhar o outro, em que um retribui o outro mediante aquilo que é ganho. Se pararmos para perceber, a política está presente em tudo e em todos. E dentro do povo de Axé, dentro do núcleo denominado candomblecistas e outros cultos afros, a política ela é predominante. E essa política que eu quero me ater aqui não é a política que ocorre só dentro do terreiro, mas é uma política de nível macro, é uma política que atinge a todos. É uma política que diz respeito ao manuseio das leis, o poder legislativo que impera sobre esse povo do santo, dando-lhes espaço ou não para culto. E aqui nós temos visto acontecer muitas coisas graves, como o pronunciamento do nosso, abre aspas, presidente, por que aspas? Porque eu não o considero meu presidente, embora seja do país, já que não condiz com meus valores e princípios, o que ele vem pregando, propagando, e o que mais me assusta são colegas que se dizem candomblecistas e alguns, embora são e tenham certo tempo de iniciação, e concordem com esses absurdos. Coisa do tipo de, por exemplo, a última declaração feita, nós somos um país terrivelmente cristãos. Nós somos um país cristãos. Não tem essa de Estado laico, não. O país é cristão, quem vence é a maioria, isso se chama democracia. Isso é grave, é um sintoma muito grave e muitas pessoas de axé, muitas pessoas do orixá, muitas pessoas do santo estão fechando os olhos para a realidade. Agora não é uma questão partidária, não é uma questão de esquerda ou de direita, é uma questão de direito de expressão e liberdade de culto. É um direito que coloca em risco a minha e a sua valoração sacra. É uma discussão que diz respeito à minha prática religiosa e à sua prática religiosa. Porque já vivemos em um país que tem uma cultura judaico-cristã imbricada. É algo que não vai ser desconstruído, é algo que não vai ser derrubado. É algo que já existe, que já faz parte dessa cultura. O pecado original predomina, nós somos todos pecadores. O país tem valores cristãos. E quando eu me pego diante dessas declarações, pessoas de santo, abre aspas, de posto no candomblé, de cargos, iás e babás, que batem palmas, eu vi isso com meus olhos. É isso aí, tá certo. É isso aí, presidente. O povo do candomblé é desunido. Somos minoria mesmo. Tá certo. Ok. Somos desunidos. É por isso que a coisa realmente não foi mais adiante.
Em contrapartida, eu devo lembrar a todos vocês que, independente dessa desunião pela conduta de uma certa parte de pessoas dentro do culto, pelo seu ego, vaidade, enfim, que não vem em conta no momento, é preciso entender que a manutenção e prática do nosso culto em seus aspectos explícitos depende unicamente não só da conduta dos seus adeptos, mas da liberação desse mesmo poder legislativo que se encontra acima de nós, denominado sistema. E se o sistema, em um dado momento, decidir parar tudo, ele vai parar. Não adianta neguinho vir falar: ai, mas o povo do santo vai se unir, vai pra rua, vai gritar, vai fazer acontecer. Vai dar em nada. Se nós não começarmos o trabalho agora, a coisa vai ficar feia. A coisa vai piorar. E ficou uma situação bem complicada, porque não podemos falar em defesa do nosso culto, porque já somos denominados de esquerdistas. É interessante isso. Não podemos falar nada em relação à liberdade de expressão, à defesa do culto afro-brasileiro, aos direitos humanos próprios, enfim, tudo que diz respeito a uma liberdade, seja de que forma for, torna o indivíduo esquerdista. O fato de defender a minha liberdade de expressão e crença não quer dizer que eu seja esquerdista ou que eu seja de direita. A questão aqui não é ser de direita nem de esquerda. É uma questão de humanidade. É uma questão de respeito aos valores do outro. E é algo que está em risco em nosso país. E o povo de Axé não está acordando. O povo de Axé está se importando mais em galfinhar um ao outro, em falar mal um do outro, em chamar de marmoteiro um ao outro. As casas de santos estão sendo depedradas. As igrejas não. Ou ninguém parou para perceber? Talvez não. Porque uma certa parte tem ocupado o seu tempo criticando o trabalho do outro, falando da vida do outro, ao invés de estudar e entender os mecanismos políticos que impactam sim na nossa prática religiosa. Porque no protestantismo, no catolicismo e afins, não vai impactar em nada. Vai impactar sim no nosso culto, porque é culto de negro, é culto de preto, é culto de povo pé no chão. Embora exista aí uma camada elitizada, sim. O tal candomblé de elite, sim. Mas isso deixa para outra oportunidade, que eu não me importo, assim, com todo respeito, com os julgamentos, mas em levar, assim, a crítica espontânea para que o indivíduo ele possa refletir sobre certas práticas ao seu redor. Se isso é certo, se isso é errado, se é válido, se não é. E eu quero me ater aqui à política. Povo do santo, acorda. Acorda enquanto é tempo. Não é uma questão de ser de esquerda nem de direita, é uma questão de liberdade de prática religiosa. Por enquanto isso está garantido. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quer conhecer o homem? Dê-lhes poder. E o poder foi dado. E a coisa está apertando e ninguém está percebendo. Estão prendendo-se a coisas insignificantes, esquecendo do essencial, que é tirar o véu da ignorância dos olhos e correr atrás do prejuízo que já se mostra e poucos querem ver. E Baxé Logum a todos, eu desejo um ótimo sábado, eu espero que essa mensagem tenha algum impacto sobre vocês. Abração.